Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoa, Pai, meu filho, para que ele possa conduzir a palavra de uma forma de fácil entendimento, que seja frutífera, Pai. Para que possamos também, Pai, levar essa palavra aos mais membros da família, Pai. Que possa abençoar toda a minha família, dando saúde, dando felicidade. Agradeço, Pai, também pelo alimento que nos deste durante a semana, pelo trabalho, por tudo, Pai. Abençoa também, Pai, meus irmãos, irmã Elisa, Roberto, Nene, Valdo, Edna, Emerson, Everson, todos os meus sobrinhos. Em especial, Pai, meu cunhado Neno, para que ele possa receber os frutos dessa palavra, para que a gente possa um dia congraçar em família e estarmos todos unidos e felizes. Amém. Amém. Então tá. Então, seguindo a linha que a gente tem conduzido aqui no nosso estudo, a gente vai começar com as pérolas linguísticas, né? Só que dessa vez não vão ser apenas pérolas linguísticas, né? Elas vão ser algumas passagens que eu selecionei aqui do próprio Evangelho, do que o próprio Jesus fala, né? Então a primeira pérola, digamos assim, ela está lá em Lucas capítulo 19, versículo 9. Isso. Versículo 9. Isso. Lucas 9, 9? Não, Lucas 19. Capítulo 9. Versículo 9. Capítulo 19, versículo 9. Isso. Porque assim, ó, por que isso aqui é uma pérola, né? Porque aparentemente, para nós, ela não parece, não fica evidente o trocadilho que tem ali. É porque Jesus falou assim, ó, para Zaqueu. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Que o Jesus tinha ido, né, ficar na casa de Zaqueu, né, fazer uma refeição, enfim. E por que o trocadilho? Onde é que está o trocadilho? Porque o nome de Jesus em aramaico é Yeshua. E Yeshua significa salvação. Então foi um trocadilho que Jesus fez com o próprio nome e com a salvação espiritual que estava chegando para Zaqueu. Né? Tá. Agora outra pérola linguística aqui que eu separei para o encontro de hoje está lá em Lucas capítulo 14, versículo 26. Essa daqui é bem forte. Não possível. Depois Mateus. Tá. Depois vamos falar Mateus, Marcos, Lucas. Isso. Lucas 14, 26. Então tá, alguém pode ler? Se alguém vem a mim e não põe em segundo lugar seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, na tradução de alguém tá diferente? Provavelmente sim. Não tá diferente? Não, o meu tá. Se alguém vier a mim e não aborrecer. Tá. Olha só como é que tá a minha. Se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Então aqui, ó, a palavra aqui no grego é odiar mesmo, né? Só que aqui, se a gente interpretar o versículo e a palavra em si ao pé da letra, a gente vai cometer a chamada falácia etimológica. O que quer dizer isso? É você inferir o uso da palavra apenas pelo seu significado original no idioma. Só que a gente tem que lembrar que
Jesus falava para o povo hebreu, naquela época usando a língua aramaica, né? E a gente pode ver que a palavra que é usada para traduzir para odiar, no Velho Testamento, por exemplo, ela aparece 146 vezes. E vamos lembrar também que o processo linguístico, a língua em si, né, ela vai evoluindo com o tempo. Então hoje nós temos no nosso idioma uma abundância muito grande de palavras. E naquela época não. Então uma palavra ela podia significar várias coisas, né? Então será que o significado de odiar é no significado de hoje, de odiar, de sentir raiva? Então para isso eu vou fazer uma pequena viagem aqui pela Bíblia e a gente vai abrir lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 30. Eu vou usar essa tradução aqui da Torá Rashi, né? 30. Gênesis 29, 30. Provavelmente vai ter diferença nas traduções. E a gente vai explorar essa diferença aqui. Quer descansar? Só um pouquinho. Então, lembrando, a Gênesis é o primeiro livro, capítulo 29. Deixa eu achar aqui que a contagem aqui é um pouco diferente. Tá. Então, alguém pode ler o 29:30? Deitou-se também com Raquel, e amou mais Raquel do que Lia, e ficou servindo outros 7 anos. Tá. Então tá. Então, aqui tá falando das esposas de Jacó, né? Sim. E o que ele tá falando, né? Que ele amava mais uma esposa do que a outra, né? Porque ele tinha várias ao mesmo tempo? Ele tinha mais de uma, ele tinha mais de uma. É que fala, deitou-se também com Raquel, Uhum. e amou mais Raquel do que Lia. Quer Ele- dizer, que ele também tinha... Mas ela pode ter, a Lia pode já ter morrido, ele teve 4 esposas, né, amor? Eu conheço duas, agora 4. Uhum. Então tá, mas aí olha só. Então claramente o versículo 30 nos mostra que ele amava mais uma do que a outra, né? Ele não tinha raiva de uma, ele amava uma mais do que a outra. Aí olha só, leia 1:31, eu vou ler na minha versão aqui. Deus viu que Leia era odiada. Lia, né? É que depende da... Lia era odiada e ele abriu seu útero. Raquel era estéril. Então no meu tá, ela era odiada. Então esse conjunto de versículos aqui mostra que odiar pode significar, na língua hebraica, amar menos. Não é sentir raiva, é amar menos. Então vamos voltar agora para o versículo em questão, né? Lá Lucas capítulo 14, versículo 26. Então Jesus está falando o quê? Que quem não amar menos o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa, não poderá entrar no reino dos céus. Por que amar menos? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus por todas as coisas. Exatamente, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus, né, tem que estar acima de qualquer coisa, acima do irmão, acima da mãe, né? Aqui esse versículo, infelizmente, ele tem sido usado para Deturpar as coisas. para dizer assim, não, é porque às vezes o pai e a mãe vão ser contra o evangelho. O versículo não está dizendo isso, né? Isso é uma das consequências da interpretação literal, né? Né? Então tá. Hoje o Marcos se interessou, né? Ele tem que ir no próximo, fazer uma casa e chamar ele. Pode ser. Ou até lá, de repente, na casa dele, ou alguma coisa assim. Então tá. Então, e hoje a gente também vai ver uma pérola linguística que vai aparecer
no próprio contexto que a gente vai estudar hoje da parábola dos trabalhadores da última hora, né? Eu vou ler aqui, mas daqui a pouco a gente já vai ver de novo enquanto a gente fizer a nossa leitura aqui em grupo, né? É que está dizendo assim, ó. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 24, que eu vou ler agora. Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ou do reino dos céus. Então a gente vai comentar sobre isso aqui ao longo do nosso estudo, né? Então, a gente vai fazer aqui, para a gente interpretar a parábola, a gente vai fazer o processo de segmentação, que está no livro ali do Parábolas de Jesus, que significa o quê? Você não apenas vai olhar a parábola, mas vai ver o contexto que está, o que vem um pouquinho antes, o que vem um pouquinho depois, para ver do que se trata a parábola, né? Porque naquela época os livros eles não tinham a estrutura que a gente tem hoje, não tinha um sumário organizado por tópicos, né? Só que a gente encontra essa lógica no próprio texto, né? A gente olha um pouquinho antes, um pouquinho depois, como eu falei, né? Então tá, a gente vai começar no capítulo 19, versículo 13. Aí, versículo 13. Mateus. Dezenove. Então tá, alguém quer começar? Tá, tu vai começar, depois a mãe. Isso. Tá. O título que está no meu é A Criança e o Reino dos Céus. E abençoa algumas crianças. As criancinhas, não. As crianças o quê? E o Reino dos Céus. Quer mudar de tradução porque o pai está com a mesma que a tua? Jerusalém? Pode ser. A gente está tentando cada um usar uma tradução para a gente ver um pouco mais assim das sutilidades que tem, né? Porque eventualmente cada tradução ela tem um enfoque diferente. Uma ela vai preservar pelo significado, outra ela vai preservar o texto literal, né? E assim vai, né? Um vai adaptar para a linguagem de hoje, assim vai. Então tá. Então levaram-lhe algumas crianças para que pusesse as mãos sobre elas e pronunciasse uma oração. Os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Tá. Então, antes de continuar, primeiro, qual que é o tema aqui? As crianças? Tá. Além das crianças, o que aparece ali? A questão do reino dos céus, né? Sim. Tá. Então, vamos ver se o conteúdo que vem a seguir, ela continua na mesma temática, tá? Então, o meu agora, o título tá O Jovem Rico. O meu também. Tá? Então tá, 16. 16. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Então a gente percebe que a temática é a mesma. O assunto é o mesmo, né? Respondeu-lhe: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: É aqui, né? 18. Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe diz: Guardei todas estas coisas, que falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai,
vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram espantados e disseram: Então quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Tá. Agora aqui, antes de continuar, eu quero fazer uma observação de natureza da questão da tradução, né? Porque assim, ó, no versículo 25, né, ele diz assim, ó, os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: Então quem poderá ser salvo? Em alguns está salvar-se. Existe uma diferença sutil nessa tradução, porque o verbo aqui ele está no auristo passivo, quer dizer, ele não está dizendo que o homem vai se salvar, ele está a ser salvo. Tem uma no original está ser salvo. Então os discípulos não estavam questionando a questão de o homem consegue se salvar sozinho, não era isso que está em questão. Algumas traduções colocam assim e parece que o sentido é outro, né? Mas não, é como se Jesus depois falasse, é tipo assim, a gente não acha que é possível se comunicar à distância. Aí Jesus, para os homens isso pode parecer impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Então, né, só fazendo esse comentário aí, né? Então, qual que era o meu versículo mesmo? 28, tá. E Jesus lhe disse: Amém, vos digo que vós, que me seguistes no renascimento, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por mim deixar casas, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos ou campos, receberá 100 vezes mais e herdará vida perpétua. Muito diferente. É o 29, né? Agora eu acho o 30. Eu li o 29. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Tá. Agora um pouquinho antes de continuar aqui, né? Tu viu aqui que ele falou, né? Todo aquele que tiver deixado casas e tal. Então entra naquela temática que eu comentei do odiar pai e mãe, odiar a casa, odiar a própria vida. Porque tem que ter um amor maior pela própria vida eterna do que a própria vida material que a gente tem, entendeu? A gente tem que colocar isso como a nossa prioridade, né? Tá, agora a gente vai começar na parábola propriamente, né? Então, assim, a gente está vendo que todo o contexto que se inicia a parábola, ela está tratando da vida eterna. Algum comentário? Falou da criança, do jovem, é isso? Então, a temática é a vida eterna. Aí acontece vários casos, né? Vários passagens. É assim, é o que eu estou falando, né? A gente tem aqui no nosso estudo valorizado, né, os aspectos linguísticos, né, da época da Bíblia, e a gente tem valorizado também a Bíblia como uma literatura. Então aqui o evangelista organizou as passagens, as ocorrências no mesmo tema, entendeu? É isso que eu estou querendo transmitir aqui. E isso vai nos ajudar em como interpretar a parábola. Né? Porque muitas vezes o que acontece? Pega-se a parábola solta e sai fazendo interpretações sem ver o contexto que ela se insere. Entendi. Tá, então agora a Isabelle começa, 31 ali. Subtítulo: Desculpa, é capítulo 20, né? Muda o capítulo. Parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. Aí só um comentário aqui, o denário era o valor que eles recebiam por um dia de trabalho. Isso era um valor justo,
Tá? Então tá, pode continuar. Voltou a sair no meio da manhã, viu outros ociosos na praça. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. É. Eles foram. Então não, é o 4, não é? Sim, ela vai dar assim. Não, Quatro eu tu li o leu. 3. Eu li o 3. Eu li o 3. Agora é o 4. Ah, desculpa, pessoal. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Então aqui, ó, o meu ele traduziu como desocupados. Desocupados. Né? Ociosos. 5. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Aí só um comentário, né? 6ª e 9ª hora, a 6ª hora era 6 horas após as 6 horas da manhã, meio-dia. E 9ª hora, 3 horas da tarde, né? É que explicou na semana passada. Isso. Ao cair da tarde, Nós estamos no 6. saiu, encontrou outros parados e lhes disse: O que fazeis aqui parados todo dia sem trabalhar? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tá. Aqui, assim, ó, já reparei que tem uma série de diferenças nas traduções. Depois eu vou comentar a importância dessa tradução, da tradução dessa parábola, ela ser bem certinha para a gente conseguir interpretar a parábola. Porque tem sutilidades no texto que sem esses detalhezinhos a gente perde o fio da meada aqui. Mas tá, vamos continuar aqui. Qual que é o meu versículo, desculpa? 10, né? Não. 9. Tá. O 9, vindo os da 11ª hora, quer dizer, os que foram contratados por último, receberam 1 denário cada um. Sim. Desculpa, tu. Quando chegaram os primeiros, esperavam receber mais. No entanto, também eles receberam um denário. E recebendo, murmuravam contra o pai da família. Pai de família. Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustastes comigo 1 denário? Portanto, toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar ao último o mesmo que a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Aí agora é só um comentário, né? Mais um comentáriozinho. Eu tô toda hora falando só um comentário, né? Já viram? Como é que termina o capítulo 19? Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Como é que termina a parábola? Com a mesma frase. Com a mesma frase. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então, a gente sabe que a parábola está tratando disso. Esse é o contexto da parábola. Vamos fazer assim, ó, vamos dar mais uma espiadinha para frente para ver se essa temática continua, né? Mas o meu acho que não. Depois do versículo 16 não tem... Aqui, 19 negativo. Ah, tá. Então assim, ó, o versículo 17, 18 e 19 do capítulo 20 trata da previsão do cavalo de Jesus. Aqui é uma espécie de um corte que tem na temática. Mas será que a temática da vida eterna acaba aqui? Vamos ver mais um pouquinho para frente. Versículo 20 do capítulo 20. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, reverenciando-o e pedindo-lhe algo. Ele lhe perguntou: Que desejas? Respondeu: Ordena que, quando reinares,
estes 2 filhos meus sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo? Como é que eu sou batizado? Com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Então tá, a temática continua, né? Em certo sentido, a questão do reino dos céus, né? Então, mais um pouquinho à frente, a gente vai ver que continua mais ainda a temática, né? O versículo 24. Ouvindo isso, os 10, os outros, que são 12 apóstolos, né? Os outros apóstolos se indignaram com os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou e lhes disse: Sabeis que entre os pagãos os governantes submeteram os súditos e os poderosos impõem sua autoridade? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros Não, lavradores. tá errado. É 20? Não, aqui ó. É o versículo 26. Capítulo Aqui ó. Pulou uma folha. Aqui ó. Foi uma folha. Isso. Desculpa. Aqui, ó, é só 20, porque eu 26. veio agarrado É aqui, ó. isso. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá. Então aqui a gente encerra aqui a nossa segmentação que a gente fez aqui em torno da parábola, né, para que a gente, como eu comentei aqui, para que a gente entendesse do que se trata a parábola, né? Tá. Agora sim, ó, agora eu vou fazer a leitura da parábola usando a minha tradução aqui, que é a tradução do Haroldo, e eu vou frisar alguns pontinhos que tem aqui na tradução. Provavelmente vai estar diferente da de vocês, né? É natural que isso aconteça. Não só pela própria tradução, porque a gente também tem diferentes manuscritos, nem todos estão exatamente iguais uns aos outros, né? Tem essa diferença, porque vale lembrar que são 2000 anos que separa nós até a época de Jesus. Então, isso aqui é uma cópia da cópia da cópia da cópia, então, né, eventualmente tem alguma diferencinha ou outra, né? Mas a crítica textual, ela tem um modelo, digamos assim, né, com base em comparação de diferentes manuscritos, daquilo que ela aceita que está o mais próximo do que aquilo que eles chamam de original, né? Tá? Então tá, eu vou ler a parábola aqui, ó. Vocês podem acompanhar na de vocês para perceber a diferença, né? Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça. Esse é um detalhe, que estavam de pé na praça, desocupados, vírgula, desocupados. Ociosos. Esse está ocioso, né? E disse a esse: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Ponto. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tá. Tendo saído por volta da 1/10 hora, quer dizer, que horas era 1/10 hora? Era 5 horas da tarde. Nossa. Faltava 1 hora para acabar o expediente. Olha só o que está acontecendo na parábola. Pois é. Encontrou outros que estavam de pé. E disse para eles: Por que ficastes aqui de pé o dia inteiro desocupados? E eles dizem: Porque ninguém nos assalariou. Ele disse: Ide vós também para a vinha. Então, quer dizer, está falando de
de pessoas que estavam de papo na praça? Está falando de pessoas que estavam de bobeira, que não queriam trabalhar? Não. Está falando de pessoas, né, que estavam me esperando a oportunidade, mas não a tiveram. Estavam de pé na praça. Né? Isso está bem claro. Tá. E outra coisa é o seguinte, que existe uma diferença aqui entre os três indivíduos, né? O primeiro, eles ajustaram com o Senhor. O segundo, o Senhor falou, ó, vai que eu vou dar o que for justo. Esse aqui ele nem fala, vai também para vinha. Ele nem fala se vai dar ou não. Claro, se supõe que ele vai dar uma coisa, ele nem fala nada. Então tá, vamos continuar aqui na lógica, né? Chegando o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Aí olha só o que está acontecendo na lógica da parábola. Quem chegou por último ainda vai ganhar o salário primeiro. Então... Aí olha só que coisa estranha, mas é justamente nessas estranhezas da parábola que a gente vai encontrar a reflexão que a gente tem que tirar aqui, né? Aí tá, vindo os da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. Receberam o mesmo que aquele que ele tinha ajustado com os que estavam trabalhando o dia inteiro, né? Vindo os primeiros, né, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo, estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles, companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Só que assim, ó, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Por mais que a gente pense na bondade aqui do Senhor Davi, o fato é que ele ainda colocou como primeiro os últimos que chegaram. Né? Então, o que isso está querendo dizer, né? O que isso... Vamos lembrar da temática, está falando da vida eterna, né? Tá. Vamos lembrar dos exemplos que ele trouxe, né? Ele trouxe do jovem rico, né? Que ele estava perguntando o que eu farei para herdar a vida eterna. Acontece também a temática aqui do Pedro, que ele pergunta, e o que será de nós, né? Que largamos tudo e te seguimos, né? E aí, assim, o que vocês têm de ideia, assim, o que vocês, assim, estão imaginando? Primeira coisa é o seguinte, né? Alguns têm interpretado essa parábola aqui no seguinte sentido, é porque isso aí quer dizer que a pessoa... Eu não vou entrar no mérito dessa questão, tá? Eu vou dizer que a parábola não serve para subsidiar isso. Isso aqui quer dizer que a pessoa que pecou muito, lá no final da vida,